Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade ao estudo da histologia do aparelho respiratório. No vídeo anterior, a gente estudou sobre o epitélio respiratório, falamos um pouquinho dos tipos de epitélio que aparecem, né, nas conchas nasais, na epiglote e também na laringe. E descendo aí nós vamos ter traqueias e pulmões para explorarmos. Então, vou começar aqui falando então, um pouquinho de traqueia, posteriormente das estruturas pulmonares. Bom, então temos aqui o tecido da traqueia, aqui logo abaixo aqui a estrutura já do esôfago, né, que já é um componente do aparelho digestório. Nosso enfoque então vai ser na traqueia e suas estruturas. A traqueia, gente, como eu já havia falado, né, ela é uma continuação então da laringe, né, e vai permitir então a condução do ar até os pulmões. Essa traqueia ela é rica no tecido cartilaginoso e também fibromuscular. Vamos ver o que a gente encontra aqui então nas suas estruturas. A traqueia ela vai ter aqui uma cartilagem, a gente pode observar que ela tem um formato de uma letra C. Essa cartilagem a gente pode observar até nas imagens, né? Vou voltar aqui na página anterior, né? A gente vai verificar aqui que temos na traqueia essas cartilagens em formato de C, está na região anterior da traqueia, fica bem evidente. Essa cartilagem ajuda a dar uma sustentação a essa via respiratória e vai ser importante para que a gente não tenha o colabamento, né, dessa via. Essa cartilagem, esse fechamento aqui, ele é feito basicamente por um tecido, né, fibromuscular. Então, o músculo liso vai estar bem presente aqui e ele é importante, né, nessa região posterior para poder permitir, às vezes, um aumento ou uma redução da luz dessa traqueia. E isso é importante porque, às vezes, você vai precisar, às vezes, de um aumento momentâneo de pressão, por exemplo, num reflexo de tosse, né, quando você tem esse reflexo de tosse, a contração da musculatura lisa ajuda a diminuir um pouco a luz da traqueia, aumentando a pressão e fortalecendo, aumentando a pressão, o fluxo de ar vai sair mais forte, né, vai com pressão maior, e isso pode ajudar, às vezes, a remoção de alguma substância que está se pretendendo eliminar aí da via aérea. Além disso, a presença, né, dessa cartilagem com esse tecido ajuda também a evitar uma distensão, né, aumentada aí da traqueia, né, que protegendo então dessa forma a via respiratória, né, a via de condução do ar. Mas o que a gente tem aqui histologicamente falando então? Vamos lá. Continuando então a laringe, nós vamos lembrar do epitélio respiratório, né, que tínhamos na laringe, né, nas vias aéreas superiores como um todo, a grande parte dos epitélios vão ser respiratórios, né? Então aqui também não vai ser diferente, então o epitélio respiratório vai estar presente aqui nessa região, nesse contato direto com a luz da traqueia. A gente pode observar, então, tecido epitelial, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Então dá para ver aqui a estrutura dos cílios recobrindo o tecido epitelial. Ele tem um aspecto pseudoestratificado também, tem células caliciformes também, a gente pode observar eventualmente células caliciformes no meio, né, desse tecido epitelial. Células basais, né, uma forte membrana basal pode ser observada aqui também, né, onde essas células estão aderidas e está delimitando aí o tecido epitelial em relação à lâmina própria do tecido conjuntivo. Bastante vasos sanguíneos podem ser identificados nessa região, lembrando que também é uma região onde tem aquecimento do ar. A gente vai ter abaixo, então, desse epitélio, a lâmina própria com tecido conjuntivo frouxo, porém rico em fibras elásticas e bastantes glândulas seromucosas. Então, a gente pode ver essas glândulas seromucosas aqui, né, serosas e mucosas, que vão secretar na lusotraqueia seus produtos aí de muco, né, contendo também substâncias serosas, né, que ajudam inclusive na proteção e eliminação de micro-organismos que porventura venham a ficar aderidos no muco, né, na parede aí da traqueia. A gente pode identificar então grande quantidade dessas glândulas e elas vão sendo então revestidas posteriormente aqui por cartilagem, né, que é a cartilagem vista em um aumento maior, né, então uma grande cartilagem da traqueia que é bem evidenciada, e essa cartilagem logo vai ser revestida por um tecido conjuntivo denso, né, que caracteriza aí a adventícia, a túnica adventícia aí, tecido da traqueia. Essa túnica adventícia acaba, inclusive, entrando em contato com a túnica adventícia do esôfago, né, que a gente tem aqui também sendo demonstrado nessa lâmina, porém não é o objeto dessa aula que estamos gravando aqui. Bom, então,
Revisando, a gente vai ter então um tecido epitelial, né? Esse tecido epitelial é de epitélio tipo respiratório, que é aquele pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Lembrando que nós vamos ter aqui músculo liso também. Temos bastante glândulas seromucosas. Esse músculo liso ajuda, como eu falei, na contração, né, a aumentar um pouco a pressão do ar aqui na cavidade, né, na luz da traqueia. E isso pode ser útil, por exemplo, também na questão do reflexo da tosse, como eu mencionei. E a cartilagem, não nessa região, mas em forma de C, nessa outra região aqui, podemos observar grande quantidade, né, de tecido cartilaginoso e depois a túnica adventícia que reveste essa estrutura como um todo. Bom, sobre a traqueia é isso, né? É importante chamar a atenção aqui para o fato de que a gente vai ver ao longo do epitélio respiratório uma simplificação desse tipo desse aspecto da traqueia. Então a gente vai ter um epitélio, cartilagem, glândulas, né? Tenham atenção com isso. Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem futuramente aí, onde a gente tem essa mudança, né, dos tecidos epiteliais aí, e também nas lâminas próprias, que vão compor essa via condução do ar, bem como futuramente também as vias respiratórias, onde haverá troca gasosa. Então, pessoal, aqui a gente pode resumir de forma esquemática as modificações que a gente observa durante o trajeto, né, do ar aí ao longo do pulmão, desde o brônquio até o alvéolo. Então, aqui nessa imagem, a gente pode observar aqui o brônquio, o bronquíolo e o alvéolo e algumas estruturas que são identificadas neles. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que vai ajudar então na análise, né, posterior aí da aula, vai ser basicamente essa questão das estruturas que vão se tornando mais simplificadas, desde o brônquio até o alvéolo. Então, o que a gente tem aqui no brônquio, como a gente já vai observar aqui, é presença aqui de uma cobertura de mucosa, muco, células caliciformes, cílios aqui no epitélio respiratório, né, que é um epitélio cilíndrico, pseudoestratificado, né, ciliado. A gente vai ter células musculares lisas, tecido muscular, nós vamos ter vasos sanguíneos aqui e a presença de cartilagem, né? O brônquio é bem típica a presença, então, dessas placas de cartilagem de forma semelhante ao que a gente viu, por exemplo, na traqueia. A gente vai ver já no bronquíolo o desaparecimento da cartilagem e do tecido glandular, por exemplo. A gente observa também a redução da altura do epitélio respiratório, que agora passa a ser cuboide, né? Vai ter cílios menores, continua tendo um pouco ainda de células caliciformes, porém esse epitélio ele vai ser um colunar baixo ou mesmo um epitélio cúbico. Ainda tem tecido muscular liso, certo? Vamos ter também vasos sanguíneos associados a ele. E, no entanto, quando a gente vai avaliar aqui o alvéolo, a gente basicamente não vai ter mais músculo liso, mas vamos ter as células de revestimento aí pavimentosa, né, que vai ser essa mais baixinha, que é o pneumócito do tipo 1, ou célula alveolar do tipo 1. E essa aqui que é mais abaulada, né, mais cúbica, ela vai ser então o pneumócito tipo 2, ou célula alveolar do tipo 2. Essa célula, ela tem mais volume, digamos assim, pelo fato de precisar aqui produzir e sintetizar substância surfactante, que vai ser importante aí para impedir o colapsamento dos alvéolos, né, durante o fluxo de ar, né, o funcionamento dos pulmões. Então, é bom a gente ter essas diferenças aqui, que a gente vai observar isso aí ao longo das próximas lâminas. Muito bem, pessoal. Então, aqui temos a lâmina de pulmão, né? A gente pode ver muitos espaços em branco. Isso aqui é o ar, né, que preenche o pulmão. Então, um tecido que vai ser preenchido por ar naturalmente para a troca gasosa, mas o que eu quero chamar a atenção aqui vão ser as estruturas que vão conduzir o ar até essa região de troca. Então, depois da traqueia, a gente tem os brônquios, né? Então, a gente tem os brônquios primários. Esses brônquios primários, a característica deles, né, a característica dos brônquios, basicamente, vai ser ter a presença ainda de cartilagem. Então, a gente pode observar aqui também tecido cartilaginoso, né, na região dos brônquios, porém já não é em forma de C. A gente fala aqui que vão existir, né, placas cartilaginosas que vão definir aí que essa estrutura refere-se a um brônquio. Então, além da estrutura cartilaginosa, que ela é bem mais evidente aqui nessa lâmina, nós vamos também delimitar aqui as outras estruturas que estão presentes no tecido dos brônquios. Bom, o epitélio continua sendo um epitélio
cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, né, que a gente chama de epitélio respiratório. Então, vou dar um zoom aqui para ficar mais evidente, né, a presença desse tipo de células. Olha aqui, então, as células caliciformes, a gente tem o tecido colunar, pseudoestratificado, os cílios, a lâmina própria, tem músculo liso aqui logo abaixo da lâmina própria, né, uma camada de músculo liso. A gente pode observar que a dimensão em relação à traqueia, né, a musculatura lisa é bem menos evidente, a quantidade de cartilagem também é menor do que a gente tinha no tecido da traqueia. A gente observa também presença de glândulas seromucosas, né, que estão as glândulas seromucosas, podemos observá-las aqui nessa região. Várias glândulas seromucosas, vasos sanguíneos também, como eu já falei, os vasos são importantes para irrigação e também para o aquecimento do ar. Muito bem. A gente pode observar ainda a presença aqui de ductos dessas glândulas, né? Não é evidenciado isso aqui, mas essas glândulas vão despojar o seu material, né, na região dos brônquios, e esses ductos, né, são um tipo diferente de tecido epitelial aqui, que vai conduzir esses produtos das glândulas para a luz dos brônquios. Então, podemos observar nos brônquios, então, de forma semelhante à traqueia, um tecido cartilaginoso, um tecido muscular, um tecido glandular, além do próprio epitélio respiratório. Porém, as dimensões aqui são menores, você tem menos cartilagem, menos glândulas, tá? E a camada muscular também menor em relação ao tecido da traqueia, né, que a gente já tinha verificado. A gente pode observar aqui nesse menor aumento, né, várias glândulas aqui também. Então, isso é uma grande característica que a gente tem aí dos brônquios. Mas podemos também aprofundar. Depois que os brônquios foram demonstrados, a gente vai falar um pouquinho então dos bronquíolos. Né, o que vamos ter nos bronquíolos? Né? A gente pode ver aqui no menu aumento, antes de ver os bronquíolos, a presença aqui de brônquios, né? Aqui, ó, um brônquio aqui. Por que eu sei que esse é um brônquio? Porque numa vista de menor aumento eu consigo identificar aqui nessa região a própria peça cartilaginosa. Então, essas placas cartilaginosas aqui, elas acabam nos ajudando a identificar brônquios por causa da presença de tecido cartilaginoso. Mas se a gente for observar aqui e der um zoom, nós podemos identificar também glândulas, tecido muscular, além do epitélio respiratório. Então a gente vê aqui a cartilagem, certo? O epitélio respiratório. A gente pode observar também que ele está mais pregueado, né? Cheio de pregas. A gente pode observar a presença de músculo liso, tá? A gente vê ainda aqui, nessas regiões mais abaixo aqui, a presença de glândulas, tem glândulas aqui. A gente pode observar um tecido linfóide também, bastante presente na lâmina própria. Essas áreas esbranquiçadas aqui, pessoal, nós vamos ver depois, vão ser então a região dos alvéolos, né, contendo ar, e o epitélio respiratório, naturalmente. Bom, pessoal, tá demorando para carregar aqui, mas aqui, essas áreas aqui são glândulas, né? Então, só reforçando, o brônquio ele vai apresentar cartilagem, vai apresentar musculatura lisa, vai apresentar epitélio respiratório, vai apresentar também o tecido glandular, né, rico em glândulas seromucosas. Então, como eu falei com vocês, a gente identifica nessa lâmina que aparentemente é 1, 2, 3 brônquios, né, podendo ser observados. Aqui também seria uma região de brônquio, porque eu posso observar cartilagens aqui, tá? Vamos ver os bronquíolos também. Os bronquíolos, então, a gente vai reconhecê-los, né, por estruturas que também vão ter um lúmen avantajado e que vão ter algumas diferenças em relação aos brônquios.